Certa vez, os animais da floresta quiseram montar uma escola. E eles se ajuntaram, se reuniram e ficaram muito entusiasmados. O coelho rapidamente falou: eu quero que ensine aqui a velocidade de correr. Imagina, uma lebre, o que mais faz é rapidez. Vamos ensinar a rapidez, a velocidade, disse a lebre. Já o macaco: vamos ensinar a subir em árvores. Podemos fazer isso rápido e com segurança. O passarinho foi veemente e disse: temos que ensinar a voar. E assim cada um desses animais conseguiu fazer com que sua vontade fosse respeitada na escola. E por fim, todas as características de cada animal começaram ali a ser ensinadas. Ninguém voava melhor do que o pássaro. O problema é que quando quiseram lhe ensinar a cavar um buraco com um tatu, ele quebrou o bico e as asas. Quem vai ser mais rápido que a lebre? Mas quando ela foi escalar uma árvore, coitada, caiu e quebrou a perna. O macaco, todo serelepe, sobe numa árvore que é um problema. Mas para aprender a voar, quebrou o braço. Nós somos assim, todos nós. Você, na sua vida, sempre vai se deparar com pessoas que têm deficiências e qualidades diferentes da sua. Você tem suas deficiências, mas também tem as suas qualidades, e vai encontrar outras qualidades e deficiências diferentes em outras pessoas. Todos nós temos deficiências e qualidades. O segredo está em saber conversar. Se algo não está te agradando, se algo está mexendo, te tocando, te cutucando, expõe a situação, seja aberto, mas faça isso de forma meio gentil. Diga tudo o que você tem a dizer, mas com delicadeza, sendo gentil, e tudo se esclarece. Quando um respeita as qualidades e deficiências do outro, podemos viver em conjunto, que não vai ter dificuldade, que não tem aquele que possa superar. Porque quando houver um buraco para cavar, o passarinho vai chamar o tatu. E se tem uma árvore para escalar, chamarão o macaco. E se o voo é imprescindível, chamarão o pássaro. E na união de todas as qualidades e deficiências, se constrói uma obra. É fácil. Isso se aplica a você no seu serviço, na escola, na sua relação social. Conversar. Conversar. De maneira delicada e gentil, falando tudo que você tem a ser dito, mas com delicadeza. O ser humano, no geral, ele recebe uma educação deficiente. Eu já toquei esse assunto aqui hoje, vou tocar agora, na sessão dos médios, sessão interna nossa, mas está me vindo na mente de falar novamente isso. O ser humano, ele tem uma deficiência na educação que recebe quando pequeno. Olha, gente, isso é 99,9% dos filhos criados pelos pais. E aquele 0,0001% é do pai, é do filho que cresceu sem pais. Porque infelizmente, isso eu posso falar quase que a nível mundial, mas eu vou citar bem o Brasil, afinal é onde nós estamos, é a nossa nação. O brasileiro não teve uma educação adequada, nossos pais não tiveram uma educação adequada para nos educar. Não, e não teve mesmo. E daqui a pouco você vai compreender o que eu estou dizendo. Os
os homens adultos de hoje não estão preparados para educar os filhos. A educação necessária para formar um ser humano é algo muito maior, muito mais intensa do que essa mera educação que o Brasil vem dando pais para seus filhos há séculos. Há séculos. E a criança, ela cresce de uma maneira a ficar confusa. Eu não estou falando dos seus filhos, eu estou falando de você, inclusive quando era criança e educado pelos seus pais. Eu estou falando dos seus pais, quando eram crianças, educados pelos seus avós. Eu estou falando dos seus avós, quando eram crianças, educados pelos bisavós. Eu estou falando de centenas de gerações no Brasil, até essa geração de agora. Me refiro a um jargão completo, a uma totalidade. Mas a criança recebe a educação que é deficitária, sim, inclusive ela fica confusa. Muitas vezes ela se esforça para agradar o pai. Como o pai está numa fase boa, os pais, pai e mãe, não estão devendo, não está tendo muita pressão no serviço, está numa boa semana, os pais retribuem com alegria e generosidade ao agrado do filho. Numa outra situação, quando os pais estão devendo, o nome está indo para o SPC, a pressão no serviço está grande, o risco do corte na fábrica, do desemprego está assolando o casal, o filho, coitado, vem e tenta agradar os pais, da mesma forma que fez um mês atrás, só que dessa vez os pais estão tudo mal-humorados e retribuem agressivamente a criança, e a criança então fica sem saber o que está acontecendo, porque pela mesma razão que ainda ontem agradou os pais, hoje ela foi rechaçada. Isso cria confusão na mente da criança. A criança, por ser criança, ela ainda não sabe formar ideias lógicas, ela não consegue olhar, ver e deduzir. Até os 7 anos de idade, a criança mais observa e menos pensa. Após os 7 anos, ela começa a pensar mais e observar menos. Mas a sua personalidade, a base dela é formada até os 7 anos, meu filho. Até os 7 anos se forma isso. E você vai carregar essa base para o resto da sua vida. E você fica confuso. A criança fica confusa por adultos que vêm e conversam com ela, sempre olhando de cima, ou seja, trata a criança apenas como um ser minúsculo, ao invés de tratar a criança como um adulto em perspectiva. Olha a diferença. Pais educados para lidar com as crianças jamais conversa com a criança de cima para baixo, porque isso dá consequência na mente. Assim como os índios fazem, ele se abaixa e conversa com o filho na mesma altura, tratando a criança como um ser igual, mas com a perspectiva de crescimento. Percebe a diferença do que estou falando? Isso gera segurança para a criança, senso de igualdade. Quando a criança for ter alta e der seus erros, é claro que um tapinha na mão, um tapinha na bunda, precisa sim. O pai não deve deixar de fazer isso, mas sempre que recriminar, seja aquela recriminação rápida, nada demorada, nada maçante. Faça isso de forma rápida e em seguida explique bem explicadinho na linguagem que a criança entenda.
o porquê ela foi eliminada. Põe de castigo precisa acompanhar a palmada. Não é a dor que põe a criança numa correção, mas o castigo, que não é um castigo na verdade, é só para ela saber que ela agiu de forma incoerente no meio que está vivendo. Isso forma referências das escolhas que funcionam na criança. Você vai ali, você vai sentar, você vai refletir sobre as coisas que você acabou de fazer. Fale, converse com ela e põe ela de castigo. Mas que não seja um castigo alongado, é só o tempo dela sentir que ela ficou de castigo. Sentiu que ficou de castigo, objetivo alcançado. Vai lá, brinca com ela, passa a mão na cabeça, passeia, agrada. Por que eu estou falando isso? Isso, com toda certeza, é o que 90% dos brasileiros não teve como criança. Teve um tapinha na cabeça, uns tapinha na bunda, moleque, safado, isso aí não vai virar nada, isso não vai dar em nada na vida, isso aí não presta. Eu ouvi isso quando era criança. Quem de vocês não ouviu isso? Essa coisa aí, meu Deus, fala isso para uma criança de 4, 5 anos, essa coisa. A criança não tem ideia lógica. Realmente ela vai entender a única coisa que está se passando, é o que está sendo falado, essa coisa. E ela fica, meu Deus, eu sou uma coisa, e isso fica na mente dela. Eu sou uma coisa. E ela, olha só a formação que está sendo dada para o ser humano. Gente, eu estou aqui conversando, mas vocês não fazem ideia que eu vou pegando seus pensamentos o tempo inteiro aqui. Daqui a pouco vocês vão ver que vocês vieram do centro espírita, mas não é para tomar uma aula espiritual de psicologia infantil. Você vai se enquadrar nas minhas palavras. Dê tempo ao tempo, tenha paciência. E voltando ao assunto, a pessoa, a criança, o adulto em perspectiva, simplesmente, eu sou um troço, eu sou uma coisa. O pai, a mãe no momento de nervosismo, isso não presta para nada, meu Deus, eu não presto para nada. Isso está na criança e fica lá. Isso é um carimbo, pá, marcou, carimbou. E aqui mesmo vocês ouviram isso quando era criança. A maior parte de vocês escutaram algo muito similar a isso, ou talvez até pior. E a criança fica. Ele se impressiona com a paciência calma dos pais, assim como se impressiona com a impaciência e a raiva, o desespero, a ira de seus pais. Ambos são carinhos que marcam a criança. E vocês, quase todos aqui, tiveram educação nesse ponto. Você queria por vezes mexer com flores, revirar terra, mas um professor foi e ralhou com você, te deu um coque na cabeça. Imagina você fazer isso. Você tem que aprender tal coisa para você ganhar dinheiro. Se você não ganhar dinheiro, você não vai ser bem, você não vai ser feliz. A criança está lá com 7 anos menos até, eu tenho que ganhar dinheiro, senão eu vou ser feliz. Você sabe o que é interessante? Como a criança é muito intuitiva, toda criança, ela observa mais e pensa para menos, ela ouve a voz da intuição, naturalmente. E é comum a criança com seus 3, 4 anos, chega uma hora que diz ao pai e à mãe, não! Vocês que são pais sabem disso. Tem uma hora que o filho bate de frente, você recrimina, ele fala, não! Seu moleque, você vai fazer? Não vou. Vai sim, não vou não. Ah, caramba. Aí chuva de pancada, né? Pá, teimoso, safado, eu sou seu pai, você me respeita. Gente, a
força da criança de falar um não naquele momento é a sua natureza dizendo: você está me forçando a fazer algo que eu sei não ser correto. E ele é massacrado, geralmente é massacrado, porque aquela decisão dos pais realmente não estão correta, e ele, por não precisar pensar, porque ele ouve o coração, ele sabe, ele fala não. O pai, na sua insensatez da mal educação que cresceu, retribui à criança a educação mal recebida, mal educada. De que forma? Mal educada, coitado, chora o cascudo no criança, e castigo, internador, não sei o que, eu passei por isso. Quem de vocês já não passou por isso? Olha só, e a criança começa uma hora a ser tão massacrada que ela cede, aí ela tem que ceder, tem que sobreviver. Ela cede, ela começa a entender que ela tem que ganhar dinheiro, que o colega dela não pode, sabe, ela está ali, passa na escola, um lá pega um tijolo de madeira desse tamanho, está brincando, ó, o meu jipinho, né? Aí passa outro com um caminhão de plástico bonitão, colorido, que você aperta o botãozinho, ele de bombeiro ainda, sabe? E ali está tudo certo, até quando os pais começam a ensinar que aquele presente que foi comprado tem mais valor do que o seu tijolo de madeira, que era o seu gibi. Compreendeu aonde a criança começa a se perder também? Nas referências. Valor, dinheiro. Eu preciso ter para ser feliz, eu preciso ter para ser alguém. E começa a fugir do ser que ela é. Ela fica nas referências, no que os outros dizem ou pensam que é. Ela não vive mais a sua verdade, mas a verdade que ela está vendo e ouvindo de outros. Crianças. E assim vocês foram crescendo. Na fase infantil, tudo isso que eu disse aqui acontece com você. Aconteceu com você. Acontece com seus filhos. Até os 7 anos, ela mais observa e pensa para menos. Após 7 anos, ela começa a pensar mais e observar menos. E ela atinge seus 14 anos, 20 anos e vai levando as suas deficiências de educação para o resto da vida. O medo e a insegurança que recebeu, o sentimento de culpa que foi impresso nela pelos pais. Eu não sou nada, eu não presto. Moleque, você é um vadio, vagabundo. Ele cresce, eu sou vadio, vagabundo. Olha só, ele cresce nisso. E a maior parte dos seres humanos hoje, ainda com seus 90, 110 anos de idade, ainda vivem nas deficiências educacionais que recebeu na sua infância. Quase todos não cresceram. Quando o ser humano recebe uma educação melhor, ela cresce fisicamente e passa a pensar mais e observar menos. E aí chega um dado momento que é quando realmente você começa a desenvolver a sua inteligência e você se recusa terminantemente a aceitar as verdades que lhe são ditas sem que você saiba o porquê das coisas. Você se recusa a aceitar as coisas que te digam sem uma explicação lógica, decente, clara, objetiva. E ela fica, por quê? Por quê? Porque ela quer saber as respostas. Nessa fase do intelecto é onde ela aprende a desenvolver o poder da vontade, o poder da sensibilidade e o poder da inteligência. É na fase do intelecto
onde ela aprende a dominar as emoções. Você ser o Senhor de si mesmo, você se domina. Você passa a ter claramente na tua mente aquilo que você deseja. Você consegue conquistar sim bens materiais, riqueza, fama, popularidade. Você conquista tudo aquilo que você deseja. Não há limites para você. E você simplesmente conquista. Você consegue enxergar uma vida de uma forma mais do alto. Compreende os problemas das pessoas. Se torna forte. Já não fica mais perdendo a paciência com pessoas, se irritando. Você se controla e utiliza a energia daquela emoção agressiva que você sentiu, canalizando para coisas construtivas. Porque quando você tem uma emoção, a emoção só existe, gente, ela existe para liberar energia. Você passa por uma situação de raiva. O que você sente quando tem aquela raiva danada? O que tem no seu corpo? Energia. Essa raiva foi necessário para que você se mantesse vivo na época das cavernas. Lá atrás, quando nós morávamos em caverna, você precisava daquela energia para sobreviver à espécie. Era necessário. Hoje não é bem assim mais. Hoje o mundo evoluiu, amadureceu um pouco. Então vem aquele momento de explosão. O que você faz? Respira. Respira e joga essa energia aqui para o plexo. A raiva passa. Você segura. Mas a energia que aquela comoção toda resultou não foi embora. Fica em você. Você segurou. Você vai dar uma caminhada, todo alegre, né? Domingão de primavera, céu azul, sol gostoso, de manhã cedo, uma brisa fresca, apesar do sol. Você de chinelão ali, caminhando todo gostoso na beira-praia, olhando para cima aí, capricha um pontapé, uma pedra de ponta na sua frente. O dedão ali, coitado, fica dessa grossura, né? Pum! Aí você, segura, respira, manda para o plexo. Não xinga não. Ô sua, não. Segura, contém aqui. Respira, manda para o plexo. Segura. Isso em todas as suas situações do dia a dia. Segura. Quando você for trabalhar, essa energia está acumulada em você, ela não se perdeu não. Você a utilize no trabalho. Você fazendo isso, tendo autodomínio, você vai ver que você tem uma saúde muito maior, porque é uma energia que você vai canalizar para algo construtivo. Usa essa energia para estudar, fazer curso, no seu serviço. No fim do dia você teve um dia maravilhoso de trabalho e está descansado, porque você administrou suas emoções. Tudo isso está na fase do intelecto. Você usa energia, inclusive para conquistar as coisas que você queria. Sabe, aquele carro bonito, aquela casa que você sempre sonhou. Para fazer a faculdade, ser doutor, conquistar aquele diploma que você sempre almejou desde criança, realizar suas necessidades secundárias. Isso está na fase do intelecto. Mas quando você já conquistou tudo que você queria, riqueza, popularidade,
Você conquistou os títulos que queria, você, sabe, você é reconhecido, você é amado pelos seus amigos, você tem os carros que você queria, você conquistou tudo isso. Num dado momento da sua vida, você percebe que você ainda está com um vazio aqui dentro, que está faltando algo ainda, que apesar de tudo que você conquistou, se disciplinou, ainda tem algo faltando aqui. E é nesse momento, após a fase do intelecto, que meio até que num desespero, a pessoa se volta para dentro de si. E para dentro de si é que ela vai ter um íntimo contato com o seu divino interno, um íntimo contato com Deus. É dentro, jamais pro lado de fora. Você mantém um contato com o seu amigo interno, seu único e verdadeiro mestre. É dentro de você, é o seu eu interior. E ali você sente uma calma, uma paz, sabe? Você chegou ali com o espírito cansado de tanta batalha, tanta luta, tanta conquista, e é um momento ali que te deu uma paz de espírito, uma segurança absoluta. Tudo é pleno, você relaxa. Neste momento, o ser humano adentrou a fase do espírito. Então, isso que eu descrevi aqui é um caminho natural de cada um ser humano, de cada um de vocês. A fase do instinto ou criança, a fase do intelecto ou autodomínio e a fase do espírito ou interiorização. Aqui no Centro Espírita Ascensionado, inclusive nos cursos daqui, nós conseguimos, você vai conseguir corrigir as suas deficiências educativas da sua infância. Inclusive, aprender a transformar complexos como superioridade ou inferioridade em coisas muito positivas. Você vai aprender a canalizar a sua energia de maneira muito prática. Você se torna autoconfiante, seguro de si. O medo, sentimento de culpa, tensão nervosa, fica tudo no passado, desaparece. Nos cursos daqui, que estão para se iniciar, transforma você, porque aqui nós podemos passar para você, de uma maneira muito prática, a devida assimilação e visão da vida tal qual ela é. E você consegue ver a si próprio tal qual se encontra. E por consequência, saber como se comportar para se tornar da maneira tal qual você é antes de ter um corpo. Antes de receber aquela educação defeituosa, de você ser o que você é, a essência do Espírito. Ainda na fase do instinto ou criança, mesmo que você já tenha 50 anos, 80 anos, na busca desesperada, muitas vezes a pessoa acaba caindo nas drogas, caindo em alucinógenos. E faz isso buscando o divino, buscando encontrar Deus,
buscando a iluminação. Meu filho, qualquer pessoa que use drogas, lícitas ou ilícitas, não tem luz. Mesmo que falando de amor, mesmo que te tratando com carinho e respeito, é uma forma respeitosa e carinhosa de entrar o corpo, mas não é luz, porque ele está usando muleta espiritual. Quem usa muleta é o aleijado. Não tem aleijados no plano da luz, rapaz. Todo mundo é sadio e entra lá andando sobre as próprias pernas. Precisa tomar muito cuidado. Se você usa certas plantas alucinógenas, como a ayahuasca, inclusive, de maneira terapêutica, como nós usávamos aqui, da maneira, com plena consciência do seu eu maior e o ego, é algo muito positivo. Usar por um tempo e depois parar com ela, seguir pela meditação ao caminho da iluminação. Isso vale. Ficar atrás da ayahuasca, vegetal, não importa a denominação, como se ela fosse te conduzir ao plano espiritual, você está numa ilusão, muitas vezes uma ilusão agradável, mas é uma ilusão. Ali na frente você vai ter uma decepção. O único caminho capaz de te tirar da fase da criança, da fase do instinto, te elevar à fase do intelecto e alcançar a fase do espírito, o único caminho, e é rápido, é a meditação, é o silêncio da boca, a reflexão, a meditação para chegar na contemplação, uma compreensão dos problemas e um bom direcionamento, como nós damos aqui, de como você agir, como você fazer, é muito bom. Isso a partir do momento que você começa a refletir sobre o que te foi ensinado. Na fase do intelecto, a pessoa já precisa ir treinando a sua meditação. Ela vai entrar na fase do espírito com muito mais rapidez, quando direcionada. Até mesmo para você meditar, existem técnicas simples que lhe são ensinadas e você rapidamente assimila aquilo e consegue alcançar o silêncio da mente. E no silêncio da mente, você alcança um íntimo contato com o divino interno. Compreendido até aqui? Se você for avaliar a sua vida, cada um de vocês, você vai descobrir que muitos de vocês, assim como 90% do ser humano desse planeta, ainda vive na fase da infância, na fase do instinto, ainda está sujeito às deficiências educacionais que ela recebeu de seus pais, recebeu da sociedade onde cresceu. Ela ainda reage impensadamente, irrefletidamente sobre situações que lhe cutucam. Procure frequentar as sessões mediúnicas excepcionadas desse centro. Procure vir fazer os cursos que tem aqui, e que começam a ser ministrados esse ano, cursos novos, mais focados, mais direcionados à iluminação do ser. Comece abrindo mão de muletas espirituais. Abra mão. Comece a caminhar por você.
Nós estamos aqui para ajudar você, a te dar um norte,